Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar continuidade aí também à nossa aula de ciências. Bom, hoje eu vou fazer diferente. Não vou fazer por esqueminha de folha sulfite, não vou escrever em lousa. Vou passar por slides aqui para vocês também, porque eu acho que fica melhor a visualização e a compreensão aí do conteúdo, tá certo? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre solo, né? E os tipos de solo. Então, o solo, mais uma vez, só para a gente relembrar, ele é formado basicamente por estruturas rochosas, né? Que estão inseridas na crosta terrestre, que é aquela camada que reveste o nosso planeta Terra. É, falamos sobre os tipos de solos, né? Que são três: o arenoso, o argiloso e o umífero. E falamos das estruturas que compõem aí o interior da Terra, que é a crosta, o manto e o núcleo, que pode ser externo e interno, correto? Hoje nós falaremos então sobre rochas, certo? E o que são rochas então, né? Então eu começo aí com um conceito, uma definição para vocês, que vocês podem copiar no caderno essas definições do jeito que tiver aqui, porque aí facilita na hora de estudar. Então, pessoal, a gente entende aí que rochas são nada mais do que fragmentos ou agregados naturais sólidos, né? Que são compostos aí por um ou mais de um mineral. Então, rochas a gente entende que são todos os fragmentos ou agregados sólidos. Rocha é sólida, né? Ela é consistente. E que ela pode ser composta aí de um mineral, mais de um mineral. Lembrando que tudo isso está onde? Na crosta terrestre, certo? Bom, quais são os tipos de rocha que nós temos? Nós temos três tipos de rochas. A primeira é a chamada rochas magmáticas, ou também conhecida como ígneas, né? Alguns lugares aparece a palavra ígneas, mas é mais comum que seja magmática. A palavrinha magmática, se a gente for analisar, ela tem o que aqui de palavra principal? Tem o magma, né? Magma vem de vulcão. Então já dá para entender qual vai ser a origem desse tipo de rocha, né? Então a rocha magmática, ela é aquela rocha que ela ocorre pelo resfriamento do magma. Então quando o vulcão ele expele, né, a lava, essa lava acaba tendo contato com o meio externo e quando ela se resfria, ela vai transformar em rocha. Todas as rochas resfriadas aí em resultado de erupção vulcânica, a gente chama ela de rocha magmática, certo? Só que nós temos dois tipos de rochas magmáticas. Nós temos as rochas magmáticas extrusivas e as rochas magmáticas intrusivas. Qual que é a diferença? As extrusivas, pessoal, vão ser aquelas que vão ocorrer fora da superfície vulcânica. Então, todas essas rochas formadas aqui do lado externo, nós vamos chamá-las de rochas extrusivas. Enquanto que aquelas rochas que acontecerem na superfície vulcânica, mais próxima ali do, da abertura do vulcão, nós chamamos de rochas intrusivas, certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de rochas que estão presentes aí nas rochas que são formadas pelas rochas magmáticas. Então o granito é um tipo de rocha magmática. Olha as utilidades do granito. Dá para ser utilizado em mesa de cozinha, em pia de banheiro, pia de cozinha. Tem bastante utilidade. O basalto, olha lá, o basalto é aquele resfriamento que acontece no próprio magma. O magma se resfria e se transforma na rocha basalto, que é essa rocha aqui. Onde que ela é utilizada? Olha lá. Ela é utilizada naquelas pedrinhas que nós conhecemos de construção civil para fazer asfalto, calçada. Rocha obsidiana, outro tipo de rocha também magmática, né? Uma rocha brilhosa. Olha onde ela é utilizada. Utilizada para fazer joias, né?
Utilizado também para tratamento estético, né, que são aquelas pedras quentes que acabam sendo utilizadas para relaxamento, essas finalidades. Outro tipo de rocha, ó, essa é muito comum e a gente encontra sempre no mercado, super levinha, né? É a pedra pómez, que é utilizada principalmente aí para lixar pé, né? Ela também é um tipo de rocha magmática, tá certo? Então anota aí no caderno, tá? Eu vou passar para vocês separado a definição de rocha magmática, tudo certinho, mas aí vocês anotem, por exemplo, os exemplos. Coloca lá exemplo: granito, basalto, rocha obsidiana e pedra pómez, beleza? Olha outro também, o pegmatito. Parece mármore, mas não é mármore não, tá? Também é um tipo de rocha magmática, beleza? Bom, segundo tipo de rocha. Segundo tipo são as rochas metamórficas. O que são as rochas metamórficas, pessoal? Olha a paisagem que eu fiz. A paisagem está relacionada com temperatura, com pressão. Então a rocha metamórfica, olha o nome dela. Metamórfica. Então vem de forma, né? Então as rochas metamórficas, elas são formadas através de alta pressão e temperatura. Então, elas podem estar associadas em ambientes que tenham pressão muito alta ou muito baixa e também variação da temperatura, lugares que façam muito frio ou muito calor, tenham esses extremismos. Então, quais são os tipos de rochas metamórficas que nós conhecemos? A ardósia é um tipo de rocha metamórfica. Olha a utilidade dela: fazer piso de casa, alguns telhados, né? Outro tipo de rocha metamórfica é o mármore, né? Aqui eu coloquei um mármore branco para não confundir lá com o pegmatito, porque para quem não conhece, não entende, acaba confundindo e achando que é a mesma coisa, certo? Olha as utilidades do mármore. Mármore também para construção civil. O xisto, o xisto, pessoal, ele é uma rocha que a gente consegue obter um óleo. E deste óleo a gente consegue produzir um tipo de combustível, mais barato até do que o petróleo. Então, por essa razão, ele foi muito explorado na natureza, né? Se a gente pensar em termos de cuidado com a paisagem, olha aqui, nós não tivemos nenhum. Porque se isso aqui é o tamanho de um caminhãozinho, ó, caminhãozinho, aqui uma máquina, olha o tamanho da área que foi degradada, né? Muito grande para poder obter esse tipo de rocha. O gneiss, pessoal, é uma rocha bem popular lá no Rio de Janeiro, porque ela está presente no Morro do Pão de Açúcar, né? Então, essa rocha toda aqui é formada de gneiss, que é uma rocha metamórfica, beleza? E o terceiro tipo de rocha são as rochas sedimentares. O próprio nome já diz, sedimentares quer dizer que traz consigo sedimentos. Então, esta é uma rocha que ela tem uma mistura de tudo. Ela tem uma mistura de rocha magmática, ela tem uma mistura de rocha metamórfica, né? Ela tem mistura com outros materiais biológicos, né? E das três rochas, é a mais fraca. Então, ela é muito sensível a mudanças de temperaturas, a vento, chuva, né? Quais são elas? O arenito, né, que é formado do quê? De areia. O argilito, que é formado de argila. O carvão mineral, né, que está aí no nosso solo. O conglomerado é uma mistura. Olha, ele tem vários tipos de rocha. Se a gente parece que isso aqui parece uma obsidiana, né, que a gente já viu anteriormente. Aí tem mais uma outra rocha branca aqui, uma marronzinha aqui, uma meio transparente aqui. É uma mistura. Por isso que fala conglomerado, é um aglomerado. A coquina, ela tem conchas, né? É uma rocha de mar, mas ela é sedimentar porque o sedimento dela são várias conchinhas que foram. Então é isso, pessoal. Então só para finalizarmos aí, vamos dar uma revisada. Então rochas são o quê?
Rochas podem ser entendidas, então, como fragmentos ou agregados naturais, né, sólidos, que são compostos aí de mais de um mineral, né, e que estão presentes na crosta terrestre. Quais são os três tipos de rochas presentes? Magmáticas, metamórficas e sedimentares. Magmáticas ocorrem pelo resfriamento do magma, metamórficas pela alta pressão e temperatura, e as sedimentares através dos depósitos de sedimentos. Vou deixar uma tarefa para vocês fazerem no caderno e eu quero que vocês pesquisem para mim qual é a diferença entre minério e mineral, beleza? Então, pesquisinha aí para fazer no caderno. Diferença entre minério e mineral, beleza?